Olá, turminha! Preparados para mais uma aula? Não esquece de treinar o nome da sua escola, o seu nome completo, o nome do seu professor, da sua professora e a data. Chegamos para mais uma aula de português e vamos estudar aqui e fazer a associação da história em quadrinhos e crônica. Vamos falar sobre substantivo, artigo, locução adjetiva. E olha as prosinhas chegando aí. Vamos estudar das páginas 53 a 61. Programa Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina, Pernambuco. Mas atenção! Já pegou aí o seu material? Pegue seu caderno, sua agenda, seu lápis, sua borracha. Assista pelo computador, pelo celular, pela televisão, mas não deixe de fazer as suas atividades. O livro é esse aí, eu já peguei o meu material e estou acompanhando aqui junto com você. E como é que a gente também pode ter certeza disso? Quando a gente passa a utilizar o artigo, certo? Então vamos usar os artigos. Ao colocar uma, as palavras, antes dos substantivos, então nós vamos fazer a concordância. Eu não posso dizer o loja, o coisa. Então, eu uso o e para substantivos masculinos, do gênero masculino. Uso a, uma para substantivos do gênero feminino. Uso aí, eu posso ter aqui também o singular e o plural. O, quando é apenas uma coisa, O alfinete, o alfinete está no gênero masculino, singular. Alfinete também vai estar no singular. Os alfinetes vai estar no plural. Então, é isso que nós chamamos de concordância. Eu não posso dizer a gente fizemos, a gente fomos. Então, a gente sempre fala como? Nós fizemos, nós fomos. É o que nós chamamos de concordância na hora que nós estamos falando, certo? Então, se eu tenho mais de um objeto, então eu vou usar o artigo no plural. Então, as palavras o, a, os, as, uma, uns, umas, que acompanham, que acompanham o substantivo, são chamadas de artigos, certo? Então, sempre vai haver a concordância. Aqui, por exemplo, eu tenho um ônibus. Aqui eu tenho uns ônibus. Aqui eu tenho o lápis. Aqui eu tenho os lápis. Então, os artigos são palavras empregadas antes do substantivo e vão ajudar a identificar o gênero, certo? E também o número, saber se é um ou mais de um, certo? É claro que quando está no plural, como uns, os, umas, as, nós já identificamos que está se referindo a mais de um objeto. Os artigos, eles podem ser definidos ou indefinidos, certo? Individualizam e definem o substantivo. Então, os artigos definidos são esses aqui, o, os, a, as. O barulho de encaixar. Então, o está se referindo ao barulho, Mas não está falando de qualquer barulho, E sim do barulho específico em relação ao que o comprador queria especificar sobre o objeto. Exemplo: o barulho, os desenhos, a fumaça, as chaminés. Então, eu estou definindo, É específico. Quando é indefinido, é algo mais generalizado. Deixa assim em aberto, a gente não sabe ao que está se referindo. Por exemplo, um alfinete de segurança. Então,
Eu não estou dizendo qual é o alfinete de segurança, eu quero um alfinete de segurança. E eu também não estou dizendo que eu quero só um, certo? Eu estou me referindo ao objeto. Olha só o que ele diz aí no livro de vocês. O que o comprador deseja levar pode ser qualquer alfinete de segurança que o vendedor tenha na loja. Por isso, ele se refere ao objeto de forma genérica. Eu digo assim, eu quero um caderno de 10 matérias. Aí, é qualquer caderno de 10 matérias. Mas se eu disser assim, eu quero o caderno da Poli de 10 matérias. Então, eu estou especificando. Então, o O vai especificar qual é o caderno, né? Está definindo. Exemplos. Um alfinete, uns detalhes, uma antena, umas casinhas. Aqui nós temos algumas frases e agora é com você fazendo a concordância. Você não vai colocar a morcego, então você vai colocar aqui os artigos definidos e indefinidos que melhor completem as frases, ok? Lembrando da concordância, singular com singular, plural com plural, tá bom? Caprichem! Na página 59, nós vamos falar agora sobre adjetivo e locução adjetiva. Nós já entendemos que os substantivos são as palavras que dão nome às coisas, né? Aos seres vivos e não vivos, a todas as coisas já existentes. Vimos que o artigo vem antes do substantivo para assim definir, ajudar, né, a identificar o gênero do substantivo, saber se o gênero do substantivo é masculino ou feminino, dá para perceber isso com o uso do artigo. E agora nós vamos falar sobre adjetivo e locução adjetiva. Então, o que é adjetivo? Gente, adjetivos são todas as palavras que dão características a algo ou alguém. Por exemplo, a ponta do meu lápis está fina. Então, fina é a característica da ponta do meu lápis. Então, fina é o adjetivo, ok? E aí a gente vai entender no decorrer das atividades, ou seja, praticando, como isso pode facilitar a nossa aprendizagem. Vamos lá. Na tentativa de se fazer entender, o comprador lá da crônica Comunicação usa as palavras que expressam as características da coisa que ele deseja comprar. Ele foi dizendo, né? A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. É pontuda, certo? De metal. E aí nós vamos observar, ó. É uma coisa simples, conhecidíssima, pontuda, de metal. Então, essas características aqui, que vêm com apenas uma palavra, nós chamamos de adjetivos. Quando essa característica ela traz duas palavras, como aqui, de metal, é uma locução, vou botar só a sigla aqui, locução adjetiva, tá certo? E aí, observando esse exemplo, você vai completar. Quem é o substantivo aqui? Quem é primeiro? O artigo. Só para dar uma dica, Quem é o substantivo? Sempre vem depois do artigo, coisa. E quais são as características? Aí você vai olhar. Então, as características, elas vêm em forma de adjetivo, ok? Com apenas uma palavra. E também elas vêm na forma de locução adjetiva, que é quando apresentam duas palavrinhas, certo? De alguma coisa, né? Eu tenho uma boneca de plástico, então de plástico é uma locução adjetiva. As palavras que acompanharam o substantivo coisa, né? Indicaram suas características e o gênero a que ela pertence. Isto é, essas palavras o determinaram. Na questão 2, vamos ler o trecho a seguir. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança e
Então, você vai observar essa expressão aqui, ó, tá destacada, e vai, certo? Entender o que o comprador quer. A mesma coisa, você vai colocar o artigo, o substantivo, a característica que aparece lá com apenas uma palavra e a característica que aparece com mais de uma palavra. As palavras que acompanharam o substantivo alfinete acrescentaram informação a ele, tornaram esse objeto mais específico, mais determinado. Preste bem atenção. Alfinete de segurança, haste de metal. Como a Pro já explicou, toda vez que a característica vem com duas palavras, então isso aqui vai ser uma locução adjetiva, certo? Locução adjetiva. Observe que para expressar a característica do alfinete e da haste, que são substantivos, né? Houve a necessidade de usar duas palavras. Quais foram elas? De segurança, de metal. Essa expressão, que é formada por mais de uma palavra, só reforçando, é uma locução adjetiva. Observe agora as características, né, ou qualidades podem ser expressas por apenas uma palavra ou por mais de uma palavra. Por exemplo, gigantesco, simples, são adjetivos, apenas uma palavra, né? Aqui é uma palavra, aqui é uma palavra. E aqui, com mais de uma palavra, nós temos de metal, de cenoura, um bolo de chocolate, entendeu? Eu não posso dizer bolo chocolate, bolo de chocolate, bolo de cenoura. Isso é uma locução adjetiva. Por quê? Porque usou mais de uma palavra. Então, o adjetivo e a locução adjetiva, palavra, né? Eles são palavras ou expressão que indica a característica, a qualidade, o estado ou a aparência de seres nomeados pelos substantivos. Por exemplo, nossa, como aquela menina é bela. Eu estou dizendo uma característica da menina. Bela é um adjetivo, apenas uma palavra. Aquela menina é de uma educação tamanha. Para dizer que ela é educada, eu usei de uma educação. Então, uma locução adjetiva. A locução adjetiva é uma expressão sempre formada por mais de uma palavra. Algumas locuções adjetivas podem ser substituídas por adjetivos simples. Então, vamos lá. O desafio aqui é você ligar, certo? Cada adjetivo destacado, né, que está aqui, ó, destacado, juvenis, suína, férrea, maternal, fraterno. Livros juvenis são livros para quem? De porco para jovens, de irmão de ferro ou de mãe? Pense aí. Carne suína é uma carne de quê? Estrada férrea, amor maternal, carinho fraterno. Gente, facinho demais, né? Agora vamos organizar o que nós estudamos. Entendemos que as palavras que acompanham o substantivo são artigo, o adjetivo e a locução adjetiva. O artigo sempre vem antes do substantivo e vai ajudar o quê? A determinar o gênero e o número, né? Adjetivo e a locução adjetiva é uma palavra ou expressão que vai trazer a característica, estado ou qualidade do substantivo. E aí, você vai colocar aqui exemplos do que nós estudamos, tá bom? Parabéns por todas as suas atividades executadas. Não esqueça de sempre assistir a aula com seu material aberto. Você está de parabéns. Nós adoramos a sua participação e até a próxima aula. Tchau, tchau!